Bom, vamos juntos aqui então abrirmos as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 2. Nós vamos ler essa passagem linda que vai do 13, verso 13 ao verso 17. É um evangelho bastante breve, é o mais curto, o menor de todos os evangelhos, e é muito poderoso. Essa carta de Marcos foi escrita para a igreja romana, para a Europa. Por isso o evangelho de Marcos suprime um monte de coisa que Mateus põe. Mateus bota um monte de relação com o Antigo Testamento, porque Mateus escreveu para judeu. E agora a gente tem esse evangelho breve, porque o povo que ia ler não tinha muito interesse em saber da história pregressa desse povo, mas a história que está registrada aqui é de um servo poderoso, que é Jesus Cristo. Vamos lá. Marcos capítulo 2, verso 13, diz assim a Bíblia: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta. Ela é por si poderosa para fazer tudo o que é necessário nessa manhã. Mas o Senhor estabeleceu esse culto, esse meio através do qual pessoas serão tocadas e abençoadas. Então te peço que o Senhor purifique todo esse meio, porque a Tua palavra já é pura, mas não os mensageiros, não os canais. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós podemos criar ruídos nessa comunicação, então te pedimos a Tua intervenção, a Tua ajuda, para que o recado seja dado com precisão, com simplicidade, mas com unção, com poder, e que isso entre profundamente no nosso coração. Abençoa quem ouve também, para que se esforce, que saia daqui do nosso meio, que seja repreendido do nosso meio, todo o espírito das trevas, nós os repreendemos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor faça o mesmo no primeiro andar e que os nossos filhos e filhas recebam a palavra da vida e que assim sejam educados desde cedo no caminho do Senhor, e que em nome de Jesus tenhamos uma igreja integralmente abençoada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para os cristãos, a palavra graça é muito preciosa. É uma palavra repetida muitas vezes em sermões, lida muitas vezes na Bíblia e muitas vezes dita em conversas, porque fala de um aspecto de Deus surpreendente. A graça não é um mero favor. A gente faz favor para alguém, este alguém que recebe o favor se sente devedor, retribui. Tem gente que faz favor já para ter uma moeda de troca, mas quando falamos de graça, falamos de um amor que é de um favor que é feito a alguém que não merece. A alguém que não merece por alguém que não tem obrigação. A graça é um tipo de favor feita por um ser independente, santo e puro, em benefício de pessoas impuras e totalmente dependentes. Deus não é obrigado a nos favorecer. Deus o faz porque quer. E essa atitude de Deus é encantadora porque ela é o atributo de Deus responsável por toda mudança em nossa vida. Quando o apóstolo Paulo começa uma carta dizendo graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, esta ordem é certa. Por quê? Porque tudo começa com esta graça. A gente só terá a paz de Deus se tiver uma relação correta com Deus. E a relação correta com Deus exige obediência absoluta aos seus mandamentos, e nenhum de nós consegue obedecer a Deus, ou seja, é impossível para nós, nesse estado caído, termos com Deus uma relação de comunhão pacífica. O que a gente precisa? De um mediador que torne isso possível. Então Jesus, dando a sua vida na cruz por nós, fez o que nós não faríamos, morrendo em nosso lugar, ressuscitando e nos reconectando com Deus. Então Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. Jesus é a expressão absolutamente perfeita da graça de Deus. E a gente só tem paz com Deus por causa da graça que Ele nos dá através do Seu Filho. Então, queridos, isso é o Evangelho que eu acabei de falar.
É a morte e ressurreição de Jesus em nosso favor. E, queridos, a história que nós lemos aqui é graça do começo ao fim. A Bíblia é graça do começo ao fim. Tem gente que acha que o Antigo Testamento não tem graça. Tem muita graça no Antigo Testamento. Não tem só lei. E no Novo Testamento não temos só graça, temos lei também. A Bíblia é muito equilibrada. A Bíblia é perfeitamente apta para nos dar uma visão de Deus. Não é uma visão plena, definitiva, porque Deus não pode ser contido por livro nenhum, mas uma visão satisfatória. Pois bem, o texto que lemos aqui fala de alguém que fez um favor para o outro que não merecia. A história do chamado de Levi, que nós conhecemos como Mateus. Quem não está acostumado com a Bíblia não sabe que Levi é a mesma pessoa que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus é, na verdade, escrito por este homem chamado Levi. E vejam que coisa incrível, a transformação desse sujeito, como nós vamos ver aqui nesse encontro, que Jesus operou em sua vida, só se dá por causa da graça de Jesus. Qual era o contexto? Como isso aconteceu? Em que lugar isso aconteceu? Jesus estava nos primeiros dias do seu ministério. Jesus estava vivendo o início do seu ministério de 3 anos. E ele estava no norte de Israel, numa região chamada Cafarnaum. E ali, queridos, ele começa a montar a sua equipe. E ele vai surpreendendo a todos por alguns motivos. Primeiro, Jesus não deu ao longo de sua vida indícios às pessoas de que seria um rabino. Por quê? Porque até os 12 anos, idade que o menino em Israel se tornava homem, através do bar mitzvah, filho da lei, que ele respondia diante de Deus por seus atos, até ali, todas as crianças de Israel, meninos e meninas, tinham uma mesma educação. Uma educação pautada nos ensinos do Pentateuco, que para o judeu é a Torá, a lei, e depois também os ensinos dos profetas, os livros históricos e poéticos, e evidentemente alguma pintura dos principais professores da história de Israel, como foi Esdras, que então, até os 12 anos, os meninos e meninas eram expostos a algum ensino teológico. Depois daí, de modo geral, na maioria das vezes, os meninos voltavam para casa com as meninas fariam o trabalho doméstico e os rapazes fariam o que o pai sempre fez. Se o pai era sapateiro, seria sapateiro. Se fosse pastor, seria pastor. Se fosse carpinteiro, seria carpinteiro. Os meninos que não quisessem seguir o caminho do pai, iriam então para o rabinato, iriam para a escola preparatória de rabinos. Era uma vida de dedicação aos estudos. Eles tinham que depois que prestar uma prova diante do rabino que eles queriam. É como se seu filho quisesse muito estudar numa universidade e soubesse como é difícil entrar naquele curso, daquela faculdade. Então passasse anos estudando para passar naquela prova. E ali depois de uma prova com o rabino é que dizia se podia ou não segui-lo. Era o aluno que escolhia o seu professor. Aqui Jesus inverte a ordem, porque Jesus nunca fez escola para rabinato. Jesus não só não fez escola, como também ele escolhe os discípulos. E escolhe com o mesmo traço. Porque todos os rapazes que seguiram Jesus, nenhum deles estava se preparando para o rabinato. Todos estavam sendo preparados, vivendo já inclusive a função ensinada dentro de casa pelo pai. O pai, o homem, tinha que ensinar aos seus filhos moralidade, teologia e uma profissão. E agora nós vemos Jesus escolhendo pescadores, e agora Jesus escandaliza, surpreende todo mundo, porque ele chama Levi. Levi já estava trabalhando, provavelmente não trabalhava na profissão que o pai lhe ensinou, porque publicano não era profissão de Israel, era uma função exercida voluntariamente. Esta função era uma função execrada em Israel. Eu vou dizer para vocês mais ou menos umas 13h15 da tarde o que era um publicano. Os visitantes riram, né? Os membros já desistiram. Jesus Cristo passaria desapercebido se não falasse A com B. O problema é que quando ele começa a falar, ele chama a atenção para si, porque a dificuldade era o pessoal casar o despreparo dele com a erudição dele. Como é que uma pessoa que não teve educação pode ser erudita como ele é?
E não só isso, ele tem uma habilidade impressionante de ensino, ele ensina com muita autoridade. Jesus então começa a chamar muita atenção, não só pelo conteúdo do que passava, ele não criou coisa nova, ele não falou coisa nova, ele falou coisas antigas que não estavam sendo ensinadas pelos professores de Israel. E a maneira como ele falava era toda acompanhada de uma graça, de um poder que o próprio Deus tem, porque ele sempre foi Deus. E aquilo ia chamando a atenção de todos, e a Bíblia diz, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 27, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Ele não transmitia apenas conteúdo, ele transmitia emoção, ele transmitia força, ele transmitia energia, ele transmitia unção, ele transmitia a energia que vem do alto, o poder de Deus que atingia as células do nosso corpo, do corpo de quem o ouvia. E nesse momento inicial, já cercado por uma multidão, Jesus começa a chamar os meninos, que, como eu disse, não tinham formação para isso. Mais uma surpresa, Jesus está inovando porque ele não foi treinado, mas é um erudito, e ele está chamando para si, o que não é normal, porque é o aluno que é o aluno que pede para o rabino e não o contrário, ele inverteu, Jesus está chamando os meninos e só está chamando gente que passou raspando. Na minha Bíblia diz, em Mateus passou raspando. Qual é a média? 5? Então é com 5 eu tenho que me preocupar. Se for 4,5, o professor me dá um trabalhinho, eu passo. Triste, história da minha vida, foi assim. Graças a Deus, a coisa do passado, há 2 semanas que eu melhorei minhas notas, agora. Bom, eu quero destacar nesse início aqui, o verso de número 14, que diz assim, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. A coletoria era um posto de trabalho onde ele recebia o dinheiro. A Bíblia diz que havia uma multidão ao redor de Jesus. No verso 13, a Bíblia fala, Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se. Jesus já era uma celebridade nesse momento, ele já era uma pessoa conhecida, as pessoas iam em grandes grupos, caravanas atrás dele para ouvir o que ele tinha para dizer. E agora, queridos, no meio dessa multidão, Jesus olha com atenção, olha com intenção, um sujeito que estava ali sentado, e não apenas olha, ele o convoca, o intima, em meio a todas aquelas pessoas. Jesus olhou para um e disse, me segue, e esse convite, que na verdade é uma intimação, já está nesse convite contida a missão de vida de Levi, ali já está contido o plano integral de vida adulta desse sujeito, e a Bíblia diz que ele vai. Quem Jesus viu? Levi, filho de Alfeu. Essa expressão filho de é porque no hebraico, sempre que alguém é citado um nome, é o nome filho de alguém. Então no hebraico é Levi ben Alfeu. Davi, filho de Alfeu, como o nosso sobrenome, que nos liga à casa paterna e à casa materna. E assim a gente vai montando a nossa árvore. Então a Bíblia faz menção da família, embora não nos dê notícia nenhuma da família de Levi. E a Bíblia fala de sua função, de seu ofício, ele era publicano. E apesar da gente não saber como é que era a família de Levi, a gente sabe como é que era a vida dele, porque ele exercia uma função muito desprestigiada no seu tempo. Ele era um publicano. Quem era o publicano? Normalmente o publicano era funcionário de um cavaleiro romano. Os cavaleiros romanos, que na verdade era a maior parte desses que coletavam impostos, costumavam pagar a fazenda romana, não a fazenda de gado, mas a repartição do governo que cuida do dinheiro do Estado. Esses cavaleiros romanos costumavam antecipar à fazenda romana o valor referente à arrecadação de impostos de algumas províncias inteiras. Se o cavaleiro tivesse muito dinheiro, ele poderia arrendar e explorar uma grande província por um período de tempo. Então Roma dava a eles o direito de explorarem alguns cidadãos, tirando a parte que eles tinham dado referente ao adiantamento de Roma e mais uma comissão. Esse quantum, como se chamava lá atrás, não era estabelecido com muita clareza, o que gerava muito abuso. Então era comum que eles retirassem a taxa com exagero. E quem eles contratavam? Quem os cavaleiros romanos contratavam para fazerem isso? Os nativos,
porque as províncias do Império Romano ficavam muito distantes, como Israel era muito distante de Roma. Ele não tinha como sair de Roma, pagar a viagem para todas aquelas pessoas, já tinha gasto uma fortuna com a fazenda romana, e ainda por cima bancá-los na viagem. Não, eles contratavam os nativos, que faziam o trabalho de coletores de impostos. Queridos, era uma situação muito difícil, porque além de escravos, eles eram dizimistas. Ou seja, o publicano entrava na casa da pessoa, pegava o máximo que podia pegar, eles cobravam o máximo que um cidadão podia pagar, e depois, com o que sobrava, o sujeito tinha que dar dízimo ainda, porque o problema para eles não era dar dízimo, era pagar esses impostos altíssimos para Roma. Vocês lembram das discussões que havia entre eles? Senhor, devemos ou não pagar imposto? Porque era pesado, diferente do Brasil, que é super leve, e a gente paga com alegria. Mas eles ficavam muito aborrecidos, e muito judeu morreu por causa dessa insurgência de caráter econômico, de não pagar imposto para esses opressores. E Mateus, Levi no caso, Mateus é o nome que ele assume depois de convertido, Levi se junta aos romanos para cobrar de seus vizinhos esse imposto. Isso gerava indignação em seus compatriotas, e ser publicano não era um serviço obrigatório. Ninguém era obrigado a ser publicano, era um serviço voluntário que prometia muito dinheiro. Levi era visto, portanto, como explorador que sangrava seu povo, como extorquidor. E os publicanos, de modo geral, ficavam muito ricos. A Bíblia diz que Jesus levou outro a Deus, chamado Zaqueu. Ele era arquitelones. A palavra grega para publicano é telone. Arque é um antipositivo de grandeza. Você tem a diocese e a arquidiocese. Você tem o bispo e o arquebispo, o arcebispo. Você tem um inimigo, tem um arqui-inimigo. Então aqui nós temos o Zaqueu, que era arquitelone. Ele era um chefe que tinha uma equipe, então ele era podre de rico. Agora, a gente encontra um contexto em que a grande maioria dos publicanos enriquecia. Porém, nenhum judeu aceitava o dinheiro deles para oferta dízimo ou oferta de compaixão. Eles não podiam dizimar, eles não podiam ofertar. A família rejeitava o dinheiro dessas pessoas, porque era considerado um dinheiro maldito. Então vejam, queridos, que essa era a energia que enchia, que permeava a vida de Levi. E Jesus sabia quem era publicano, o nível do publicano qual era. No livro de Mateus, capítulo 18, Jesus ensina como se devia disciplinar a pessoa na igreja. Olha, se a pessoa errou, vai lá e fala com ela. Se não resolver ali, conversa com o grupo. Se o grupo não resolver, fala para a igreja. E se a igreja, mesmo assim, todo mundo não constranger o sujeito que errou, o que a Bíblia diz? Ele diz lá em Mateus 18, 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Jesus está dizendo que uma pessoa impenitente é quem não se arrepende. Uma pessoa impenitente não tem por que ficar na igreja, porque para ficar na igreja, a primeira regra é: arrependei-vos. Se o sujeito não quer cumprir a primeira, não vai cumprir a segunda. E na igreja não é regra da gente, é regra de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: se não quiser concordar com as nossas regras, não tem razão para ficar no nosso meio. É pagão, é publicano. Então, na cabeça de Jesus, o santo, o discernimento perfeito, publicano, não valia muita coisa. Então vejam, esta era a aura, este era o entorno, este era o, entre aspas, brilho da vida de Levi. E agora, Jesus anda no meio da multidão, e as pessoas pensam que ele está distraído com aquela comoção, as pessoas acham que ele está encantado com aquilo, ele está caçando alunos. E ele bate o olho em alguém que não era visto com bons olhos. E para piorar a situação, está lá Mateus trabalhando, está lá Mateus extorquindo, foi pego em flagrante extorsão. E Jesus diz: levanta daí, rapaz, e me segue. Queridos, que confusão isso deve ter gerado. E para piorar, Jesus saiu dali, foi de manhã, na minha Bíblia diz que eles foram almoçar na casa de Levi. Ele passou o WhatsApp para todo mundo: venham para cá. Meninos trazem refrigerante
e as meninas skinny. Então, na minha época tinha festinha americana, a gente se dava bem, porque um skinny resolvia a situação quando tinha que levar. E eu tinha algumas amigas que sempre caprichavam nas coisas. Eu falei, se fulana for, vai ter coxinha de galinha nessa festa, vai ser ótima. Miséria, como se não tivesse comida em casa. E Jesus então olha naquela multidão, enxerga Levi, e enxerga Levi com toda a sua ganância, enxerga Levi com toda a sua falta de pudor, enxerga Levi com toda a sua falta de temor a Deus, porque ele não tinha temor a Deus, ele não tinha consciência. A Bíblia proibia no Antigo Testamento o empréstimo de dinheiro de irmão para irmão, de um judeu para outro, a juros, porque a base da palavra hebraica para juros é a mesma que dá origem à mordida. Então, quando uma pessoa quebrada, mordida pelos problemas, vai a um amigo, um irmão, que é filho do mesmo Deus e pede dinheiro emprestado, a pessoa se aproveita daquilo, ela dá outra mordida numa pessoa machucada. Então, na cabeça do judeu, emprestar dinheiro a juros a um irmão era um ato de maldade. Se isso já era proibido, imagina o que esse homem fazia. Ele roubava, se aproveitava, que muitas vezes o Levi entrava, o publicano entrava, acompanhado de escolta policial. Ele tinha a proteção de Roma, que fechava os olhos para os abusos. Jesus viu em Levi tudo que todo mundo via. Ele viu o Levi indigno, ele viu o Levi mau, corrupto, ganancioso, traidor, inescrupuloso, egoísta, insensível, desalmado. Ele viu esse Levi no meio da multidão, o Levi que todo mundo via. Mas Jesus viu, enxergou o Levi que ninguém conseguia ver. Jesus via o publicano de hoje, mas também via o apóstolo de amanhã. Quando Jesus olha para Levi, ele já tem o plano todo na cabeça. E Levi descobre com o tempo que foi para isso que ele nasceu, para ser apóstolo de Jesus Cristo. E Jesus não teve um insight na hora que viu, Jesus já sabia dessas coisas. Ele não chamou para ver no que ia dar, ele chamou para garantir. Jesus sabia o que estava fazendo, queridos, ele não era doido. Chamou pescadores, 4 pescadores, como disse o pastor Roberto semana passada, e ele pergunta, quem em sã consciência começaria um império com 4 pescadores? E agora ele bota o 5º, um publicano, porque para ser rabino tinha que ter uma vida reta, porque ele não vai ensinar outra coisa senão ética religiosa. Como é que ele vai botar um cafajeste desse para ser professor de moral? Jesus chamou, ele sabia e transformou, queridos. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro escrito por esse sujeito. Jesus sabia que por causa do pecado, Levi tinha se tornado um publicano, mas Jesus sabia que por causa de sua graça, Levi se tornaria um apóstolo. Jesus transformou um fiscal corrupto num apóstolo santo. Ele não tinha nada de bom para oferecer a Jesus Cristo. Jesus não se sentiu comovido pelo bom testemunho dele, não. Jesus o chamou a despeito de tudo de ruim que ele fazia com a sua vida. Jesus mesmo assim enxergou Levi, chamou Levi, perdoou Levi, assumiu Levi, um pacote Levi e transformou Levi. E agora, queridos, eu quero trazer isso para uma aplicação muito singela para a nossa vida. Eu sei que eu falo para uma audiência mista, pessoas de várias faixas etárias, de diferentes condições sociais, com famílias bem diferentes, e esse mix, no meio de tudo isso, existe muito sentimento de impotência, existe muito sentimento de frustração, existe muita dor por planos não realizados, planos relativos à vida pessoal. Muitas pessoas que se sentem paradas no meio do caminho ou no início da estrada, que não conseguiram avançar apesar do desejo. Eu tenho certeza absoluta que ele não se tornou publicano de uma hora para outra. Ele foi se tornando publicano com o tempo. Ele foi permitindo que o desejo, que o amor, que a busca pelo dinheiro fosse falando mais alto que toda a educação que ele recebeu como judeu na sua terra poderia lhe dar. Porque o judeu era ensinado na escola, era ensinado em casa a ser um homem temente a Deus, correto, seguir os 10 mandamentos. Se o Brasil se comprometer com os 10 mandamentos, sem religião, se o Brasil se comprometer com os 10 mandamentos, a polícia não vai ter o que fazer. Os juízes não vão ter o que fazer. Os delegados não vão ter o que investigar. Só com os 10 mandamentos.
Era assim que devia viver. Mateus faltou aula, matou aula, sumiu da escola. E depois ele assume uma vida em que se acostuma a conviver com todo o desprezo social. Se acostuma a dar de ombros para o que o outro pensa. E vai vivendo uma vida assim. Bom, talvez haja alguém aqui que tenha o sentimento seguinte: Fabrini, eu estou quase desistindo porque eu não consigo ser crente por mais de 15 dias. Passou de 15 dias, eu volto a operar do mesmo jeito, eu volto à vida de, entre aspas, publicano, eu volto à vida disso, daquilo e daquilo, e você se desanima porque percebe que não consegue avançar em virtude daquilo tudo que você enxerga como valor para a tua vida. Infelizmente não é o que você gostaria de viver, mas é o que você vive. Uma vida em que você volta normalmente para aquele ponto ruim, ao invés de permanecer naquele ponto que artificialmente você tentou sustentar por muito tempo. E aqui, queridos, eu quero trazer de novo um autor que eu trouxe aqui num sermão que foi postado no YouTube, no nosso canal da Igreja Plena, no dia 11 de fevereiro. Não vou falar de novo muito sobre o autor, mas eu comecei a falar dele nesse sermão, cujo título é Avançando, parte 2. Está lá, eu falo do Shawn Achor. Esse professor, esse psicólogo, foi formado em Harvard e deu aula em Harvard por muito tempo e escreveu um livro que é um best-seller, que tem sido ótimo para mim, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro ele estuda a psicologia positiva, ele discorre sobre esse ramo novo da psicologia, em que ao invés de estudar aquilo que adoece uma pessoa, eles estudam aquilo que fortalece, dá resiliência a uma pessoa, para ela então vencer os grandes desafios da vida. Como é que algumas pessoas, apesar da guerra, apesar da morte, do abandono, de toda a penúria, conseguem vencer como marido, como profissional, etc, etc. Então esse ramo da psicologia estuda mais a saúde que a doença, sem desconsiderar a psicologia clássica. E nesse livro ele fala de várias coisas. Eu me lembro que nesse sermão postado no dia 11, eu falei sobre o círculo do Zorro, desse avanço que você vai fazendo, e eu citei lá o caso do filme do Antônio Bandeiras. Hoje eu quero falar sobre um outro capítulo do livro chamado Efeito Tetris. Esse negócio é muito interessante e pode nos ajudar muito nesse momento em que estamos refletindo sobre a transformação, a mudança desse homem chamado Levi. Ele cita nesse livro um estudo realizado pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Harvard. Nesse estudo, eles pagaram a 27 pessoas para ficarem por muitos dias e ao longo de muitas horas jogando videogame. Alguém gostaria de participar disso? Que maravilha, os adolescentes. Ganhar dias para jogar videogame, eu jogo escondido em casa, imagina se eu for honrado com salário. E aí, esses jovens, esses homens e mulheres passaram dias e dias, ao longo de várias horas, jogando um joguinho chamado Tetris. Vou pedir para a Raquel projetar aqui. Quem não conhece Tetris, é esse joguinho aqui. Já viram? Eu não conhecia, li o livro, eu vou procurar na internet, entrei, quando eu vi, eu estava 15 minutos agarrado no negócio, falei, não é nada disso, é só para saber o que é o jogo Tetris. Bom, depois de muitos dias e muitas horas, esses psiquiatras coletaram algumas informações que eles estavam buscando em sua pesquisa. Resultado, um dos resultados, durante dias após os testes, os candidatos literalmente não conseguiam parar de sonhar com blocos de Tetris por toda parte. Vários candidatos não conseguiam parar de sonhar com esses bloquinhos caindo diante dos seus olhos. Essas pessoas não conseguiam deixar de ver um mundo feito de sequências de blocos de Tetris. E aqui eu vou ler o relato rápido de um desses que participou, que participaram dessa experiência. O relato do sujeito é esse. Percorrendo os corredores do supermercado, tentando decidir qual cereal comprar, notei como um grupo de caixas se encaixava perfeitamente na fileira abaixo dele. O sujeito está lá, escolhendo sucrilhos, eu vou levar o Albran, vou levar o outro. E aí ele começa a perceber que a caixa de cima se encaixava corretamente com a de baixo. Outro relato desse sujeito que corria dentro de um circuito. Ele diz que, num determinado momento, ele percebeu que havia blocos de tijolos escuros e outros blocos de tijolos claros. E ele começou a fazer mentalmente os encaixes desses tijolos.
E, queridos, isso perseguia, não exatamente dessa forma, mas de outras maneiras as pessoas. Os jogadores, então, batizaram esse fenômeno como efeito Tetris. O efeito Tetris é isso. E a explicação é muito simples. O efeito Tetris resulta de um processo físico bastante normal que os jogadores de jogos repetidos acionam em seus cérebros. Eles ficam ligados em um processo chamado de imagem residual cognitiva. Eu vou dar um exemplo disso, vai ter prova, tá bom, gente? Guardem aí. Imagem residual cognitiva. Todo mundo já tirou foto, todo mundo já tirou uma foto com uma máquina que disparou um flash. Como é que a gente fica depois do flash, se estiver com o olho aberto? Um pouquinho cego. Aquele flash mancha a nossa visão e a gente fica por um tempo piscando para ver se melhora, e aquilo vai sumindo, vai se enfraquecendo e aquilo passa. Eu, quando tinha filho pequeno, meu filho mais novo tem 21, mas quando eles eram pequenininhos, a gente ia para cinema 3D. E eu me lembro de sair muitas vezes dos filmes de 3D, tirando o óculos, jogando lá na caixinha, vendo com o olho direito azul e com o olho esquerdo verde. Eu falei, sou mutante. Eu não sabia que eu era mutante, mas depois passava. Por quê? Porque eu ficava com essa imagem residual cognitiva. O jogador pesquisado no experimento teve o seu campo visual manchado pelo jogo Tetris, que fazia com que ele visse esses blocos em todo lugar. Estudos posteriores descobriram que a prática excessiva deste jogo Tetris criava novos caminhos neurais. Olhem que coisa incrível! Criava novos caminhos neurais, novas conexões que distorciam o modo como eles viam a vida real. Começou a afetar esse pessoal negativamente, mexendo com as conexões, com as sinapses cerebrais. E depois, queridos, eles foram citando outras pesquisas em que mostram, dentro da neurociência, que o nosso cérebro fica preso muito facilmente a um padrão. Muito facilmente. O nosso cérebro é uma máquina extraordinária, porém bobinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele aprende algumas coisas, guarda aquilo sem questionamento, porque ele não tem vida autônoma, é você que dá, de acordo com a sua resposta, o caminho que ele vai seguir, e protege você de mudança, porque mudança exige esforço, e o cérebro exige para proteger você de acidentes e de gasto desnecessário de energia. Por isso é tão difícil a gente mudar, porque o cérebro diz, volta para o modo de acomodação, volta para o modo de acomodação. E o que eu faço para bater no meu cérebro? Não bato com a cabeça na parede. Eu sou destro, não canhoto. E muitas vezes eu faço coisas com a mão esquerda que eu a vida inteira fiz com a direita. No começo o cérebro diz, para, volta, está incomodando, é desconfortável. Eu insisto um pouco e depois de alguns dias não ouço mais reclamação e depois não tenho nem mais que pensar. Estou fazendo automaticamente. E eu de propósito bato de novo no meu cérebro e boto na mão direita. Sabe o que o meu cérebro, não sei se é só o meu, mas sabe o que o cérebro diz? Volta para a esquerda. Começa a reclamar da mão direita. Por isso eu estou dizendo que o cérebro é uma máquina extraordinária. Os neurocientistas não sabem nem 5% de como ele funciona. Porém, ele é bobo. Ele se apega rapidamente à informação que prevalece. E se for um trauma, pega mais rápido ainda. Se for um choque, guarda mais rápido ainda, para evitar que aquilo se repita. Até o momento de sua conversão, Levi vivia em ambientes cheios, repletos de publicanos, porque eles não tinham amigos. Um publicano não podia sentar num lugar e conversar normalmente com os outros. Chegou o publicano, o bolinho se espalhava. Ele não podia nem entrar numa sinagoga, mas ele queria vida social. Quem é que sobrava? Pecadores, como a Bíblia fala, e publicanos. E qual era o tipo de papo que rolava ali? Papo de publicano. Fabrini, pelo amor de Deus, como é que é papo de publicano? A Bíblia não fala como é papo de publicano. É papo de dinheiro, exibicionismo, é papo de gente que olha para o chão. Uma vez conversando com uma pessoa que falou, pastor, eu estou tão duro de dinheiro, tão duro que eu só ando olhando para o chão para ver se eu encontro algum dinheiro no chão. Quem ama dinheiro só olha para o chão, só olha para o chão. Por isso bate tanto a cabeça no outro, machuca os outros, e esquece de Deus. Não estou dizendo que dinheiro é coisa ruim não, tá, queridos? Não é isso. Quem me conhece sabe que eu amo o progresso, que dinheiro pode ser muita bênção em nossa vida. Mas Levi estava doente, tanto que Jesus falou, eu vim para os doentes, e Levi é um desses. Eu sou médico, e ele está enfermo,
Então, queridos, a ganância de Levi o leva a conviver com gananciosos. E os gananciosos com Levi vão refletindo a ganância de um de outro, somente reforçando, potencializando, manchando o campo visual deles cada vez que se reuniam. A mente de Levi era voltada para o dinheiro, de tal forma que a sua moral com certeza estava lá embaixo. Olhando de hoje para ontem, olhando daqui para esse evento em que Jesus chama Levi para si, a gente pode dizer que Levi estava preso ao efeito Tetris do jogo do dinheiro. Assim como no Tetris que a gente viu aqui, o objetivo é encaixar tudo direitinho sem deixar espaço, Levi andava pela rua catando opções de dinheiro. Vocês já viram no Jornal Nacional, por exemplo, em outro lugar, época de Natal, toma cuidado com lugares muito cheios, aí vão para 25 de março em São Paulo e mostram aqueles garotos batendo carteira, tirando o celular, a pessoa nem vê, ou às vezes são agredidas. A pessoa está andando na maior paz do mundo, procurando a loja onde vai encontrar sua camisa. Enquanto os batedores de carteira estão focados na distração, no dinheiro guardado no bolso, no telefone na mão para poderem dar o golpe. É o efeito Tetris do roubo. A pessoa vai desenvolvendo uma percepção seletiva, ela passa a enxergar tudo a partir dali. Já viu como é que isso funciona? Quero comprar um carro. Você vai ver esse carro em todas as esquinas por onde passar. Eu quero comprar um sapato. Todo mundo resolveu comprar esse sapato agora? Não vou comprar mais, todo mundo tem. É porque a sua cabeça começa a procurar aquilo que ela está selecionada. Talvez você esteja dizendo, não adianta, eu não consigo por muito tempo, já desisti, eu nem sei porque eu estou aqui. Segundo o autor desse livro, Sean Acor, é possível você mudar esse jogo. As pesquisas mostram que nós tendemos a não perceber as coisas que não estamos procurando. Ele fala de uma pesquisa, eu vou dar um jeito de terminar esse negócio no tempo, se eu passar um pouquinho, no máximo 3 horas eu libero vocês. Tá chato, gente? Olha lá, hein? Não fala isso fala lá no cantinho comigo, aqui fala, tá bom, então não fala nada. Fala nada, que vai me matar, é muito difícil pregar. Bom, vários pesquisadores estudando foco. Qual é o poder do foco? O que uma pessoa focada é capaz de fazer? Quais são os problemas de uma pessoa focada? Fizeram um experimento muito interessante. A pessoa começa uma entrevista e o entrevistador vai fazendo muitas perguntas dentro de uma área, direcionando, e a pessoa vai respondendo. A pessoa se distrai, o entrevistado se distrai, e nesse momento o entrevistador troca de camisa e bota uma cor completamente diferente. Quando volta, depois ela não percebeu que o sujeito estava com cor diferente de camisa. Isso é impressionante. Está tão focada em responder que ela não notou a cor diferente da camisa. Fizeram um novo experimento, mais intenso. Trocaram o entrevistador. E a pessoa não notou. Porque a pessoa está focada. A nossa mente busca o que está programada para buscar. E deixa de ver o que acha que não precisa ver. Levi acordava para farejar dinheiro. Levi estava procurando dinheiro e Jesus estava procurando Levi. E talvez você esteja aqui na angústia, tentando encontrar um marido, tentando encontrar uma esposa, tentando encontrar a solução para um problema familiar grave, tentando encontrar algum conforto, e você está olhando muito para o chão. O que eu quero dizer nessa manhã é que Jesus veio aqui procurar você. E o problema da gente focado na solução de um problema é que a gente só enxerga o problema. E acha que não é tão necessário se consagrar, buscar a Deus, orar. Agora não é hora de orar, agora não é hora de pensar em Deus, agora é hora de resolver problema. E a pessoa fica presa nesse efeito Tetris, em que esse residual, em que esta visão manchada pelo flash do problema não sai da nossa vista. Se você foi criado num ambiente violento e por isso acredita que tudo se resolve com bate-boca, soco e pontapé, é difícil ser cristão. Porque, pastor, eu aprendi que para ser respeitado eu tenho que gritar. Eu aprendi que para ser honrado você tem que bater. Eu aprendi que para você ter o casamento sob controle você tem que ser bruto. Mas você sabe que no fundo, isso não é mérito, isso é demérito. E isso gera crise.
Mas você foi criado assim e você está preso no efeito Tetris da violência. Você, homem, que foi criado para ser um conquistador, isso foi legal até os 22 anos. Hoje você passou dos 40 e até agora não viveu um grande amor. Não conseguiu sustentar um casamento por 2 anos, porque você foi programado para caçar a mulher. E agora você lamenta a dificuldade que tem para poder ser leal a alguém. Está preso no efeito Tetris do adultério. Você jovem que foi afogado numa família pessimista, que vivia se lamentando, ó dia, ó noite, ó tarde, ó economia, ó igreja, ó Deus. E por causa disso você não consegue enxergar a outra semana. A família jogou 8 toneladas de desânimo quando você ainda tomava mamadeira. Você está preso no efeito Tetris do desânimo, da lamúria. Você que foi criado numa família que é uma verdadeira quadrilha. Todo mundo faz alguma coisa errada. Todo mundo tem um esquema. E em virtude disso, você não consegue pensar em ser bem-sucedido, a não ser que seja na base da desonestidade. Dando golpe aqui e ali, tirando vantagem de todo mundo o tempo todo. A relação nunca é ganha-ganha. É ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde. E você sabe que é difícil ser cristão assim, na verdade é impossível. A gente viver muito tempo bem com isso no coração. Você está preso nesses padrões, porque foi isso que brilhou sempre diante dos seus olhos, e você pensa, acabou, não tem jeito, não vou mudar de forma nenhuma. O que eu quero trazer aqui não é tanto Levi, o que eu quero trazer aqui é o Cristo de Levi. O que brilhou diante de Levi, o que fez com que ele deixasse tudo para trás. A Bíblia diz que esse sujeito, que já estava acostumado a não ligar para o que os outros pensavam, aceitou o convite. O senhor pode largar o seu posto e vai ser treinado para ser mestre da moral. Bora. Ele já não ligava para o que os outros pensavam. Vamos embora, não sei se vai dar certo, eu vou. Não foi assim não, porque ele está sendo convidado para fazer o que havia de mais nobre no seu tempo. Nada era mais nobre do que ser rabino. Só que ele não tinha vida que apontasse para isso. E a Bíblia diz que ele deixa o que para trás? Tudo. Nesse tudo tinha muita coisa, gente. Tinha uma vida inteira. Esses meninos eram muito jovens, deviam estar entre os seus 14, 16 anos. Ele tinha uma vida inteira de ganhos. Já estava acostumado com aquilo. Ele abriu mão de juntar fortuna. E, queridos, dinheiro mexe muito com as pessoas. O dinheiro faz o sujeito feio ficar lindo. O dinheiro faz a pessoa mais entediante do mundo ser uma pessoa admirada. Vamos ouvir a sabedoria dessa pessoa. A pessoa tem um cérebro do tamanho de uma ervilha, mas o bolso é enorme e ganha elogio, porque o dinheiro tem esse poder sobre as pessoas de modo geral. Levi largou tudo isso e junto disso largou desejo por poder. Por quê? Porque a sua visão foi tomada por aquele convite, e a cada dia que ele passava com Jesus, ele ia sendo transformado, o seu cérebro ia sendo alterado, e toda aquela fissura dele por dinheiro foi sendo substituída por um desejo de devotar toda a sua vida a Deus. E no que ele se transformou? Num escritor muito bem sucedido. Ele escreveu um livro que é um sucesso de vendas. O livro de Mateus está dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro que é uma compilação de 66. Mateus é um autor bíblico, é um autor de sucesso, porque a Bíblia é o livro mais comprado, vendido, lido da história da humanidade. E o seu evangelho, pela posição que ocupa, é com certeza um dos mais lidos. Ele é a prova de que você pode mudar. Amém? É porque está gravando ali, senão dava para esconder no áudio, não ia ninguém ver. Agora, desculpa. É a prova que você precisava, o estímulo que você precisava para acreditar que essa imagem residual, cognitiva, que ficou da sua família, da criação, que isso pode ser substituído por algo novo, por esse flash que vai brilhar e encher você da graça de Deus. E assim, queridos, eu sei que Deus te viu na multidão de Niterói, que Deus te viu na multidão do Rio de Janeiro, que Deus te viu na multidão de São Gonçalo e falou: você é meu escolhido, a minha escolhida, e você vai ser, não o que você acha que você vai ser o que eu determinei que você seja. Eu vou fazer de você
um Mateus. Você irá, com o poder de Jesus Cristo, ser um homem fiel. Para alguns homens isso é impossível. Para Cristo não. Para Cristo não. Você irá, com o poder de Jesus, ser uma mulher que espera o melhor da vida e não mais o pior. Você não vai mais sair de casa esperando que as pessoas te tratem mal, se esqueçam de você, que não te considerem, não te respeitem. E você sabe que porque já vê a vida assim, você já nem se põe numa posição de ser convidada. E aí nem percebe que você está cumprindo uma profecia autorrealizável. Você já sai de casa dizendo que a vida é contra, e quando a vida apresenta um percentualzinho pequeno de problema, você já se coloca naquele grupo e não é abençoado, não cresce. Você vai sair de casa dizendo, isso aqui, queridos, não é teologia da positividade, é simplesmente uma mudança de paradigma. Você vai sair de casa dizendo, se ele morreu na cruz por mim, não há porta que não se abra. Nem induzi, essa foi natural, foi um espetáculo. Continuem assim. Você vai ser uma mulher que espera o melhor da vida. Você vai atrair os olhares por causa de um brilho novo que está dentro de você, por causa de uma fé renovada no Deus Todo-Poderoso. Você vai ler a Bíblia e vai dizer, meu Deus, parece que só falta o meu nome aqui, Ele está falando comigo poderosamente, é uma coisa impressionante. E assim você vai para a rua, assim você vai ver seus clientes, assim você vai cuidar de seus filhos, assim você vai viver. Você irá, com o poder de Jesus, tornar um homem que ganha seu dinheiro honestamente. Você vai, com o poder de Jesus, ser transformado num homem manso, bondoso, que não explode rapidamente, que pensa 2 vezes, que diz, amanhã eu te respondo, que morde a língua, conta até 3, conta até 10. Levi deixou de ser um fiscal execrável e se tornou um apóstolo, um escritor de sucesso, um homem que deixou um legado incrível. E é isso que vai acontecer com você, se você de fato ouvi-lo e segui-lo. Ouvi-lo e segui-lo. Mas eu não tenho condição. Levitinha, eu não tenho uma vida que me escolhe. Levitinha, eu não tenho respaldo. Levitinha, não, você não precisa de você precisa de Cristo. Eu demorei muito a entregar minha vida a Jesus Cristo. Minha mãe foi na frente, minha irmã foi na frente. Eu fui o último. Porque eu ficava dizendo, Deus, eu não sei se eu vou conseguir, o Senhor sabe como eu sou, e dando um monte de desculpa. Não vou, eu querendo ir lá aceitar Jesus, eu não vou, até que Ele falou, até quando você vai continuar confiando em você? A sua fé está posta na pessoa errada. A sua fé é em mim. E foi assim que eu fui para Cristo, me rendi, queridos, e estou aqui hoje. Em nome de Jesus, permita o seu cérebro trabalhar um pouco. E quando você começar a fazer as coisas e ele começar a dizer, para, a vida já está boa, para, você vai gastar energia, insista um pouco mais no caminho estreito e você vai perceber que vai ser natural orar, que vai ser natural fazer o que é certo, que vai ser natural devolver o dinheiro a mais, que vai ser natural ceder a vez para o outro, que vai ser natural não responder de primeira, que vai ser natural fazer carinho nos filhos, que vai ser natural se preocupar com o cônjuge. Essas coisas vão começar a brotar e vocês verão que de fato Ele é poderoso para transformar água em vinho. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, é muito bom ler a Bíblia, é muito bom conhecer a Escritura e é maravilhoso ver Mateus aqui, ver Levi, ver a história dele contigo. Isso é inspiração para todos nós. Te peço em nome de Jesus, por homens e mulheres que se sentem quebrados, que se sentem desacreditados, impotentes, que o Senhor passe no meio de todo mundo e diga, meu filho, levante-se daí, siga-me. E é nesse caminho, é nesse andar que as coisas vão acontecendo. Não é na autocompaixão, no coitadismo, é nessa caminhada corajosa com Jesus Cristo. É essa caminhada de fé nele, de convivência com Ele, que vai fazer com que a gente não seja no futuro o erro que foi no passado, mas que a gente seja o acerto que Cristo nos fará ser. Que em nome de Jesus, homens e mulheres saiam daqui confiantes na graça de Deus. Não em si, mas na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Mateus descobriu, Levi descobriu, que tudo que ele tinha era nada, porque não havia Deus. Que em nome de Jesus a gente possa dizer que Jesus é de fato tudo para nós
e que essa maior conquista vai nos dar base para outras de menor importância. Que a gente possa levar para casa esse texto, essa mensagem, e que ela crie os devidos efeitos em nossa mente. Que se alguém chegou aqui com a cabeça poluída de coisa ruim, que seja agora milagrosamente lavada pelo sangue de Jesus, e que o Senhor ponha aí milagrosamente vontade de te seguir, como a Bíblia diz em Ezequiel 36, vou tirar o coração de pedra, vou botar um coração de carne, e vou botar esse vale de ossos secos aqui, totalmente de pé, vai ser um exército, e dentro deles eu vou botar o meu espírito, para que eles guardem a minha lei e me sigam. Que o Senhor regenere corações nessa manhã, milagrosamente, como Ezequiel, ao ser perguntado se aqueles ossos poderiam viver, ele disse, não sei, tu sabes, Senhor, que um morto aqui pode viver, que alguém desanimado aqui pode levantar, e que em nome de Jesus, o Senhor faça esse milagre nessa vida. Quem chegou aqui árido, quem chegou aqui quebrado, seco, puído, saia daqui renovado milagrosamente pelo poder de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.